Querida igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Queria convidar você a ficar de pé mais uma vez. Eu quero que você abra o Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 14. A gente chama isso, na teologia da exegese do Novo Testamento, de pericope. Pericope. É o texto em si, né? Do verso 1 ao verso 14, Evangelho de João. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Essa é a versão do texto Receptus. A versão do texto crítico fala, era Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Diga assim comigo, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Diga comigo também, por favor. As trevas não compreenderam a luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, aleluia, filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por um minuto, só por essa palavra de revelação? Glória a Deus, glória a Deus. Podemos assentar, por favor. O Evangelho de João é confortante. O Evangelho de João é o último evangelho a ser escrito. Ele provavelmente, segundo o que se entende, né, dos biblistas, daqueles que estudam a formação do canon do Novo Testamento, ele foi escrito 10 anos depois da destruição de Jerusalém, ou mais um pouquinho, entre o ano 80 e o ano 83. É uma indicação. Alguns colocam até para o ano 90. Então, o que a gente sabe mesmo é que a igreja ela tinha 50 anos de fundada. A igreja ela já tinha 50 anos. Ela já existia há 50 anos. E ela está enfrentando algumas adversidades que se repetem até hoje. Porque o modus operandi de Satanás, ele é conhecido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele adverte a gente sobre isso, porque não desreconhecemos os ardis, as artimanhas de Satanás. E Satanás atuou para gerar perseguição à igreja. A perseguição, geralmente, ela acontece para nos desestabilizar socialmente e emocionalmente. Para mexer com aquilo que as pessoas veem e acham de nós em nossa aparência, em nosso mundo social. Mas a perseguição também tem um ataque.
que é um ataque emocional para desestabilizar. E assim a igreja sofreu. Mas mesmo sofrendo num ataque cruel, sórdido, no seu mundo social, primeiro no seu mundo judaico, depois no mundo romano do império, na própria cultura grega, eles eram atacados, eles sofreram emocionalmente, mas eles não desistiram de crer. Eles seguiram à risca as recomendações do Evangelho da graça de Deus. A primeira recomendação é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a essência do Evangelho. Foi Cristo que ensinou isso. Não que isso fosse novo na letra, porque em Levítico está escrito este mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo é um dos 613 mandamentos judaicos. É um dos. Mas ele foi elevado a um primor maior. Cristo o trouxe. Colocou do decálogo o amar a Deus sobre todas as coisas. E colocou de Levítico o amar ao teu próximo como a ti mesmo. E isto se viu como balizador da moral cristã, da ética cristã. Eles, no meio da perseguição, uma perseguição sem causa, no meio dos sofrimentos emocionais, eles entenderam que eles tinham que amar a todos, indistintamente. E a segunda coisa que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, vivido pela igreja primitiva, era amar a todos, e aí incluía amar os seus inimigos. E o quê? Orar por eles. A maior expressão de alguém para dizer que ama essa outra pessoa é: eu estou orando por você. Eu posso ouvir um amém? Nas sextas-feiras, a nossa igreja se reúne aqui. É verdade que o número está reduzido. Acredito que vivemos um tempo de corre-corre, mas isso não deve ser desculpas a ninguém para vir a este lugar, porque este lugar foi construído com este propósito da intercessão. E um dos atributos da igreja é o sacerdócio universal. Talvez você não entenda o que é o sacerdócio universal. O sacerdócio universal é amar o teu próximo, orar pelo teu inimigo, e é isso que a gente faz. A gente deve orar uns pelos outros, e até por aquele ou por aqueles que nos perseguem. Amém? Posso ouvir um amém? Então, era assim. Mas havia algo mais. Não era simplesmente amar, não era simplesmente orar, mas era viver uma vida humilde, uma vida humilde. Então eu quero colocar essas três coisas aqui, antes de entrar no texto. Dizer que eles entendiam que o evangelho era amar ao teu próximo, orar pelos inimigos e viver uma vida o quê? Humilde. Reconheço, os historiadores também tem dito sobre isso, naquilo que fala sobre o mundo social em que nós estamos vivendo. Dizendo que nós estamos sujeitos a questões materiais, a questões de triunfalismo, como nenhuma outra geração do passado viveu. Nós temos acesso a algumas coisas que nos eleva a estima, que nos coloca como consumistas. Mas esta geração que vive isso, incorre num perigo de, no nome deste excesso de vaidades e de consumismos, perder a essência da humildade. E eu falo isso falando que nós estamos na semana do Natal. E o Natal, ele perdeu a essência deste evangelho primitivo e virou apenas algo mercantilista. É a busca do negócio pelo negócio. É a busca do consumismo. E por que eu estou falando isso? Porque quando João escreveu este evangelho,
lá pelos indos de 50 anos da existência da igreja, eles agora não sofrem mais uma perseguição apenas social, apenas emocional, mas eles sofrem uma perseguição de ideias. Diga comigo, a perseguição, primeiro, social, depois, emocional, e depois, perseguição de ideias. É por isso que este evangelho vai ser escrito. Ele é um evangelho apologético, de defesa da fé cristã. E ele vai trazer algumas coisas aqui que os outros três, nos seus prólogos e no começo dos seus evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não trouxeram. Ele vai trazer Cristo na eternidade. Ele vai trazer Cristo autoexistente, aquele que sempre existiu, aquele que tem a sua existência em Deus, sem começo, sem meio e sem fim. Ele é Deus, o Filho de Deus, a exata expressão da glória do Pai. E por que ele traz isso? Porque neste momento, eles não estão entendendo quem Cristo é. É preciso que a igreja conheça Cristo. É preciso que a igreja entenda quem Cristo é. Hoje nós vivemos algo muito triste, que são cristãos que não conhecem a Cristo. São cristãos nominais. De cristão tem apenas o quê? O nome, mas na essência, no milagre, não é um crente. É crente na religião, é crente no rito, mas não é crente, não é cristão no apego, na piedade e no milagre da graça. É por isso que ele escreve isso. E ele vai apresentando, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele aponta para Gênesis. E Gênesis é o livro da lei ou da Torá, que é o fundamento histórico da fé no processo de revelação. E aqui, olha aqui para mim, a nossa fé, ela não é louca. A nossa fé tem uma base racional, a nossa fé tem uma base histórica. Então ninguém pode olhar para nós e dizer que a gente surgiu com uma invenção de homens. O cristianismo, a fé no evangelho, a graça de Deus é a intervenção na história do Deus vivo. O verbo. Não existe história sem verbo. E aí me lembra de Gênesis 1:1. Coloca, por favor, pastora, Gênesis 1:1. Porque Gênesis 1:1, ele está elencado, ele está ligado com João 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pode deixar o salvação. Né? Bereshit bara Elohim Hashamayim, né? Eretz. Em hebraico, alguma coisa assim. Mas é isso mesmo que eu falei, tá? Sabe o que ele quer dizer? Ele está dizendo, olha, o verbo criou. Você pode ver que aqui que o único verbo, qual é o verbo que tem nessa frase aí? Criou. No entendimento judaico, bara, que está nesse verbo aí, Bereshit bara Elohim, né? Esse bara aí é Cristo, em hebraico. Volte, por favor, pastora, para João 1:1. Por favor, João 1. Estão entendendo? Olha lá. No princípio era quem? Então ele está dizendo, lá no grego é logos, né? Ele está dizendo, este logos, este verbo de história, este verbo de criação, este verbo de racionalidade, de inteligência, este verbo, o bara de lá, que é o logos aqui de João, ele estava com Deus, ele é Deus. Porque esse estava aí, na conjunção grega, quer dizer,
ele tem a mesma essência, ele é saído de Deus, ele tem a sua existência em Deus, sem começo e sem fim, eterno, sempre interno, Deus revelado. Posso ouvir um glória a Deus? E aí João começa apresentando isso, apresentando Cristo como Deus, para defender a fé. Eu estava numa igreja, não quero citar nomes, pentecostal. O movimento pentecostal, ele é extremamente importante. Nós somos um dos últimos avivamentos, mas o diabo, lembra que eu falei no começo dos ardis de Satanás? O movimento pentecostal tem sofrido ataques terríveis. E nos campos das ideias, uma péssima teologia, uma péssima pregação, exagero no uso dos dons, meninices. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o movimento pentecostal, amém? Mas eu quero fazer aqui uma crítica salutar. E aqui ele vai apresentando Cristo como Deus. Eu estava numa igreja pentecostal. E chegou para mim um presbítero, pastores. Eu quero saber quem foi que colocou a mão, quem é que conduziu, quem foi que indicou. Porque Paulo diz, não coloque a mão precipitadamente em ninguém para ordenação. É recomendação. E ele chegou para mim com a cara de pau e disse, Cristo não é Deus. E o pastor lá perdido disse, tenta convencer, me ajuda. Sabe, tem coisas que para mim, por mais que eu tenha paciência, a arte do ensino, a pedagogia, a didática, tem coisas que para mim é inconcebível. Não dá para compreender um presbítero, um diácono, um pastor, sem a experiência do Cristo, sem conhecer o Cristo, mas isso tem ocorrido a milhares. Assumem a tribuna, exercem cargos, e prejudicam o ensino da fé. E aqui ele vai dizendo quem é Cristo. Diga assim comigo, Cristo é Deus revelado. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Cristo é Deus revelado. E ele vai avançando. E quando ele avança, ele coloca a intervenção do milagre. E aí eu vou voltar para a gente, que somos pentecostais, que somos da Assembleia de Deus. A gente não precisa ter orgulho, porque o orgulho ele beira com a obra da carne, mas a gente deve ter alegria e satisfação de ser pentecostal. Voltar a essa satisfação. Posso ouvir um amém? Porque às vezes a gente vê pessoal falando da fé reformada, e a fé reformada, ela precisa de reforma. E eu não vou citar nome de teólogos, mas tem um teólogo da fé reformada, lá do século XVI, que ele disse assim, não existe mais milagres. Isso é uma mentira nos pregadores reformados, naqueles que são calvinistas de coração. Sempre existe milagres. Deus tem feito milagres todo dia e a toda hora. A todo tempo, e por falar em línguas, regozijando no Senhor, coloca, pastora, por favor, 1 Coríntios 14:14, já que eu estou falando de pentecostais e de milagres, deixa eu falar um pouquinho sobre línguas, sobre milagres, sobre dons, para falar do milagre maior do Cristo entre nós, que João apresenta aqui. Olha lá o que é que diz. 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em língua desconhecida, tem uma versão que fala estranha, o meu espírito ora bem, porque a minha essência é qual? Espírito. Eu sou um espírito, possuo uma alma e moro num corpo. Vou repetir. Eu sou um espírito, possuo uma alma e moro no corpo. O meu espírito ora bem. Esse ora bem aí ora com entendimento, faz a oração certa. Mas o meu entendimento, esse entendimento aí no grego é razão. Mas a minha razão fica como? Fala aí, gente, comigo, por favor. Fica sem fruto, ou sem resultados, ou sem entendimento. Olha aqui para mim, diga assim comigo. Existe o mistério de Deus. E o mistério de Deus é exatamente para isso, para superar a razão.
Você está me entendendo ou não? É por isso que falamos em línguas. Quando a gente fala em línguas, como pentecostais, é para dizer para nós mesmos, ainda que a gente tenha letra, ainda que a gente tenha teologia, existe algo que supera a inteligência e a racionalidade, são os mistérios de Deus. É por isso que eu disse que a gente deve se alegrar em ser pentecostal, porque isso é muito importante. Essa semana, estava numa confraternização com funcionários do Instituto e eu sentei na mesa de alguns acadêmicos e tinha um ateu nessa mesa. Até, eu só soube que era ateu depois da pregação do Evangelho. Mas ali eu estava com ele e a gente começou a falar de Kant e eu trouxe algumas ideias de Kant. Ele é um especialista em Kant, Kant é muito difícil. E ele dizia, Luiz, Kant está certo, ele abriu o mundo para o liberalismo. Então ele questionou a Bíblia, ele questionou a religião cristã, ele ajudou a questionar tudo. O criticismo entrou no seio protestante e evangélico. Eu olhei para ele e disse, Kant, ele não entendia nem ele mesmo. Hoje o pastor estava falando aqui na escola bíblica dominical e eu aqui vou dizer para você, vem para a escola bíblica dominical. Tem professores de primeiro calão, gente gabaritada, gente boa, Bíblia por Bíblia, sendo ensinada aqui na manhã. E a gente fraqueja na fé porque falta a palavra. O meu povo perece porque falta conhecimento. Eu não sei que talvez você diga, não quero vir, mas faz um esforço. São 4 domingos, às vezes 5, de acordo com o calendário. Você diz, não, eu vou. Eu garanto que você não vai se arrepender. Amém? E você pode participar, é diferente da agora, que talvez você está com uma ideia aí e você não pode agora me intercalar. Mas na escola bíblica dominical, você tem essa oportunidade de apresentar ideias, de fazer questionamentos. Não perca essa essência. Isso é algo que foi construído na história da igreja. E ali eu estava falando com ele de Kant, e ele fazendo uma crítica, e ele dizendo assim, pastor, se o culto é racional, então Kant está certo. Tem que criticar a igreja, criticar a história da igreja. Eu falei, esta crítica que surgiu com ele, e foi para outros, e chegou até Marx, e chegou até a crítica da religião na filosofia, é uma crítica sem fundamento, é uma crítica sem base. É verdade que nós erramos, é verdade que a igreja cometeu erros, mas o Deus que está na igreja, a santa palavra do Senhor, ela é inerrável, ela não erra, Deus não erra. A igreja, quando ela atua no poder do Espírito, ela é infalível. É isso que a gente precisa resgatar. Vocês estão me entendendo ou não? E eu falei para ele algo, sem saber então que ele era um ateu. Eu disse, tem uma oração nos evangelhos que eu gosto muito. Aí ele disse que não tinha lido as porções das escrituras. Eu disse, é a oração de um pai aflito. Um pai que buscou socorro nos discípulos, na religião. E eles não puderam fazer nada. E ele encontrou-se com Cristo. Cristo sempre pode fazer milagres. E ele olhou para aquele homem desesperado. O seu filho era lunático, caía no fogo, caía na água. Por certo, ele tinha sequelas, marcas. Aquele pai tinha um coração dilacerado pela dor. E Jesus olhou para ele e disse, não temas, crê somente. E aquele homem fez uma das orações, pastores, que para mim, na minha cabeça de evangelista, é muito linda. Ele disse assim, eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Até então eu não sabia que aquele rapaz que eu conversava, aquele professor, era um ateu. Depois daquela conversa, daquela roda de evangelho, um crente presbiteriano me chamou assim e disse, ele é ateu.
E os olhos dele ficaram rasgos em água, a água das lágrimas, as emoções que nos tomam. E assim o Evangelho vai entrando. E João apresenta: o Verbo se fez o quê? Carne. Sabe, o maior milagre de Deus foi o nascimento de Jesus. O Deus Todo-Poderoso. Pare, pense comigo por um minuto, por favor. O Deus Todo-Poderoso despiu-se de sua glória e veio como um de nós. O Verbo, a Bíblia diz que Maria foi cheia da glória de Deus, a irmã Maria, aleluia. E ela concebeu a promessa, o Redentor, o Hamashia, o Cristo de Deus, estava ali sendo formado, a vida de Deus acontecendo, o milagre maior de todos os milagres. É por isso que eu sempre digo que toda mulher, ela opera um milagre quando ela pare, quando ela dá à luz, quando ela gesta. É por isso que o diabo é furioso com as mulheres, porque as mulheres carregam em si a promessa do milagre. Aleluia! E Maria foi cheia, e aqui o texto de João, usando a linguagem deles, e o Verbo, aleluia, oh Deus lindo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pensa comigo, um bebê de colo. Eu estava ali vendo e regozijando com o pastor Aurélio, com a sua linda prole. E os avós felizes, né? E nós, quanto igreja, felizes também. E imagina só, Jesus, no colo de Maria, o menino Jesus, não tem nada de mais falar isso, porque a Bíblia diz que o menino se nos deu, um filho se nos deu. E ali estava aquele menino, nos braços de Maria. Isso é importante. Abre comigo, pastora, deixa eu explicar isso aqui um pouquinho. É Isaías 9, verso 6. Isaías 9, verso 6. Espero eu que esteja certo. Se eu não tiver, você me ajuda com o tio Google. Isaías 9, 6. Ah, está certo. Porque um menino o quê? Nos nasceu. Nasceu para quem? Nasceu para todos nós. O filho da irmã Maria, ele nasceu para todas as casas. Ele nasceu para alegrar a todos nós, porque se tem coisa que alegra uma família, é o nascimento de uma criança. E aqui eu vou olhar para o meu pastor Ricardo, que está duplamente alegre. Não é verdade, meu pastor? Duplamente alegre. Um filho, oh aleluia, se nos deu, é a dádiva. Lembra que eu falei que é o maior milagre? A terra, os céus sempre foram superior à terra, sempre, sempre. Mas houve um tempo em que a glória tocou, despida de seu poder, a terra. E a terra se igualou aos céus, aleluia! É por isso que diz a oração do Pai Nosso: seja feito a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Este é o maior milagre. E não é porque o nosso culto é racional, não é porque a nossa fé é histórica, que a gente não pode mais acreditar em milagres. Milagres são importantes para a constituição da pregação do Evangelho. Evangelho é milagre. Eu sempre digo na minha pesquisa de história dos judeus, dos sefaditas, dos askenazes, dos íquibos. Eu sempre digo que todo judeu andando na terra é um milagre. Porque Sara era estéril. E Abraão já tinha chegado seus dias, também estéril. Mas a Bíblia diz que Deus cumpriu a promessa. Talvez ele não era ainda estéril com a Ágar para o Ismael, mas Deus
deixou que a coisa piorasse, porque milagre, olha aqui para mim, por favor. Milagre é isso, é algo inexplicável, é algo contrário a toda lógica, algo que vai quebrar toda razão, algo que a ciência humana, em todos os seus campos, não pode explicar. E aí Paulo, falando disso, do milagre de Abraão e Sara, em Romanos capítulo 4, ele disse assim: e não teve, o seu corpo amortecido, mas por incredulidade não duvidou, mas deu, olha só que coisa linda, vou falar outra essência do pentecostalismo, mas deu glória a Deus. Às vezes eu fico olhando o nosso meio e nós estamos muito calados. Não há mais regozijo, não há mais alegria, não há mais fervor. É preciso que quando a gente ouça a palavra, a gente sinta o regozijo que a palavra gera em nossos corações. E a Bíblia diz que no capítulo 4, diz que não teve por incredulidade o seu corpo amortecido, mas deu glória a Deus. Dê glória a Deus aí um pouquinho, por favor, diga glória a Deus. Eu achava minha mãe louca. Hoje ela está com Alzheimer. Essa semana ela tomou uma queda da cama. E quando eu lembro da fé dela, ela era da Assembleia de Deus. E ela se afastou e se tornou uma desviada. E quando ela voltou à fé, voltou numa igreja batista tradicional. Você vai entender por que eu acho que a minha mãe era louca. E quando ela entrou naquela igreja histórica, ela levantava a mão e dava glória a Deus. Glória a Deus! E ela dizia aleluia! E o povo olhava para ela, não sei se alguém já foi numa igreja da fé reformada. É uma experiência difícil às vezes. E as pessoas faziam assim, olhavam para ela. E eu não entendia nada. E um dia as pessoas que me ganharam para a fé, que eram crentes presbiterianos, a irmã Márcia e o irmão José, me levaram a um culto pentecostal, da Assembleia de Deus dos anos 80. Dos anos 80, pastor. E era em Salvador, em Canabrava. Aí eu entendi porque minha mãe, achava que ela era louca, dando glória a Deus. E quando eu cheguei naquele culto, a igreja estava tão lotada. Eu nunca vi tanto crente junto. Sabe, os pentecostais têm essa mania, eles se reúnem. E eles davam glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. E teve um senhorzinho de cabelos brancos, com um terno branco de linho. E ele falava algo que na minha cabeça de estudante, ali de Salvador, do movimento estudantil, ele dizia algo que na minha cabeça, já lendo os evangelhos, estava errado, era um anacronismo. Ele dizia aleluia! Ele falava aleluia no plural. Eu dizia, esse povo é doido! Mas eles tinham uma alegria, eles tinham um fervor. Alguém está entendendo ou não? E eu precisava desses milagres. Eu já havia passado pelo milagre de ser nova criatura. O milagre de ser nova criatura. Pastora, por favor, abre em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. Vamos falar sobre esse milagre. Depois eu vou voltar aos pentecostais. Amém? Eu já estou encerrando, mas eu preciso falar essas coisas. Deus está me incomodando a falar. É o verso 10, isso, obrigado. Aonde é que Cristo estava? Ele estava no mundo. E o mundo foi o quê? Feito por Ele. O Criador no meio da sua criação. O Criador no meio das suas criaturas. Quanta humildade e quanto poder. E o mundo não o conheceu. Conhecer a Cristo é o maior projeto que existe. Nós todos somos convidados a conhecê-lo. E ele continua entre nós. Porque está escrito lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos ou do mundo. Passa para o verso 11, pastor.
Eu acho esse versículo me provoca e mexe com a minha sensibilidade. Veio para o quê? Para o que era seu. Ele é o dono de tudo. Tudo foi feito por ele, para ele, e sem ele nada do que existe se fez. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem é os seus aí? Nesse primeiro caso, os judeus. Os judeus não o receberam. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado desde criancinha. Lucas, no Evangelho, diz que Maria, a irmã Maria, é meu tio que usa essa expressão. Ele chama a mãe de Jesus da irmã Maria. Meu tio dorme no Senhor, o pastor João Evangelista. Ele dizia, a irmã Maria não encontrou um lugar para ela pousar grávida. Eles eram insensíveis. Eles não tinham sensibilidade com uma mulher já perto de dar à luz. E ela encontrou uma manjedoura, um lugar onde os animais dormiam e descansavam, naquele período que provavelmente é uma primavera ou começo do outono, ali, coisa do tipo, a gente não tem uma certeza nessa data do nascimento de Cristo. E ela entra naquela manjedoura porque não havia lugar para eles. E Jesus nasce naquele lugar, naquela estrebaria. Sabe, os nossos corações são como aquela estrebaria, são como aquela manjedoura, rebeldes, cruéis, mau. É Jeremias que diz, o coração do homem é mau, lá em Jeremias 17. Mas assim como Jesus nasceu na manjedoura, ele continua nascendo em corações que são maus, mas que quando ele entra, ele transforma pela graça de Deus. Vá para mim para o verso 12, pastora. Mas a todos quanto receberam, Jesus continua nascendo. Tem pessoas que chegam para mim e perguntam assim, qual é o dia que Jesus nasceu? É meio polêmico, não é verdade? E alguns fazem uma falsa defesa e constroem sofismas e constroem anacronismos e falam coisas que não convém falar em cima dessa tradição do fim do ano, a tradição natalina. Por favor, busque pessoas que têm conhecimento, historiadores que têm conhecimento, exegetas que têm alinhamento, não gente deslocada, maluca. Eu tive um professor que era um excelente cara, mas que ele falou um tanto de besteira, e aí eu vou botar nome nos bois, René Terranova, e ele falou algo contra o Natal, sem fundamento, sem base, e qualquer historiador acha isso algo terrível, e me perguntaram assim, que dia Jesus nasceu? E a minha resposta é, Jesus nasce todos os dias do ano. Jesus nasce todos os dias do ano. Ele continua nascendo nos corações que se abrem para o Evangelho. Para mim, ele nasceu naquele outubro de 1985. Aquele adolescente achando que era inteligente, abusado, irônico, fazendo parte do movimento estudantil, correndo Salvador, querendo ser político. O Evangelho me encontrou e eu fui achado, e achado nele. E naquele dia eu o encontrei e fui nele achado, porque eu era perdido. E a partir daquele momento, no meu coração, o Filho de Deus nasceu. Ali é o meu Natal. Ali é o meu Natal. Cada um de nós deve ter uma experiência do nascedouro de Jesus em nossas vidas. Amém? E a partir desse momento, acontece esse milagre. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, oh aleluia, de serem feitos filhos de Deus,
aos quais creem em seu nome. Aqui eu paro um momento só para falar sobre o nome de Jesus. É Yeshua, que é a expressão do verbo ser com o verbo salvar. Eu sou aquele que salva. Dois verbos conjugados. Eu sou aquele que salva. Ou eu sou a salvação. Ou eu sou a salvação. Ainda na minha adolescência, eu vivi um milagre. Me converti com 13 anos. Com 16, trabalhando de carteira assinada, não tinha SUS, não tinha o SUS ainda. Tinha o INPS, é assim a sigla, né, pastores? E aí quem era trabalhador tinha direito a alguma coisa de saúde um pouco melhor porque era um trabalhador. E aí eu tinha direito a um dentista pelo INPS. Eu acho que é uma coisa dessa, é muito tempo atrás, a minha memória me furta. E o dentista do INPS, que era pior do que o SUS de hoje, dizia assim comigo: abre a boca, abre a boca, abre a boca. E o meu maxilar caiu. E eu não percebi. Por conta da anestesia, ele fez clac e caiu aqui. E ele, insensível, grosseiro, estúpido em relação à ética médica dele, deixou e por isso mesmo. E eu, aquele menino crente, queria agradecer e eu o queixo colado aqui. E corri. Virei uma coisa horrorosa, pastor Ricardo. Desfigurado. Corri para o banheiro e me vi um monstro. Porque qualquer coisa que mexe com a nossa feição, né, é a musculatura segurando. E veio a tristeza, porque nenhum de nós quer passar pela dor, pela transfiguração. E aí, na minha cabeça, eu queria falar uma palavra que era: ó Jesus, tem misericórdia de mim. E eu pensei muito forte: ó G, foi na minha mente. Aí eu falei Zuz, aí veio Zuz, e o queixo voltou automaticamente ao lugar. E eu falei, bafando no espelho: tem misericórdia de mim. Foi o meu primeiro milagre vivido. Já vivi tantos. E aqui diz: aos que creem em seu nome. Eu não sei como você chegou aqui, mas a salvação é milagre. E a salvação abre a porta para outros milagres. Vá, por favor, para o verso 13, já estamos encerrando. Os quais não nasceram do sangue. Sabe, eu amo estudar o judaísmo, eu amo estudar os judeus no mundo. Eu faço esse estudo judaico, esse estudo histórico, mas eu não sou um judaizante. Eu não uso o kippah, eu não quero aprender coisas de hebraico para querer resgatar a fé judaica, não. E aqui eu paro um minuto para falar: não nasceram de sangue. Independente de você ter ascendência judaica. Às vezes você pode ter ascendência judaica, só que você é muito maior. Você é um filho de Deus, uma identidade espiritual. Amém? Você é mais do que filho de Abraão. Você é filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. Que não nasceram da vontade da carne. E aqui eu paro um minuto para dizer que o protestantismo, no seu primeiro momento, errou com o pedobatismo. Eu não sei se você sabe o que é pedobatismo. Pedobatismo é batismo de crianças. Quando nós éramos protestantes, porque nós não somos protestantes, nós somos evangélicos. Diga assim comigo, amém. No movimento histórico, a igreja ela foi na reforma protestante, mas ela avançou e ela se tornou evangélica. Não tenho tempo para explicar isso, tá? Mas os protestantes da fé reformada, eles fazem pedobatismo, porque eles dizem assim: filho de crente, crente é, e uma vez salvo, salvo para sempre. Eles falam isso. E aí você batiza, viu, pastor Ricardo, os seus 2 netos. Se o senhor fosse da fé reformada, tinha que levar ao reverendo para fazer o batismo, né, o pedobatismo. Respeito às igrejas protestantes da fé reformada. Só que não nasceram da vontade da carne.
Filho de crente não é crente. Deus não tem sobrinhos, Deus não tem primos, Deus só tem filhos e cada um deve adquirir uma experiência pessoal com Deus. É por isso que eu sou a favor do batismo de pessoas que tenham consciência da graça e do Evangelho de Deus. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Ainda nesse versículo, olha aqui para mim. Deus, Ele quer salvar você. É vontade de Deus mudar a sua história. É vontade de Deus fazer o milagre da salvação na sua vida. E é vontade de Deus também fazer intervenções de milagres, pelo poderoso nome de Jesus. Como fez com a minha boca, com o meu queixo, o meu maxilar. E ao nome de Jesus, voltou instantaneamente, sem dor, sem nada. E tantos outros milagres que vivi. Todos nós precisamos de milagres. Às vezes, eu fico olhando a nossa vida, a vida do crente. A vida do crente seria insuportável sem os mistérios de Deus. É por isso que eu sou a favor de falar em línguas. Paulo diz, aquele que fala em língua, não proibais. A gente não deve proibir as pessoas falar em língua, mas deve falar com sabedoria. Se você está falando demais e está confundindo o culto, você fale só para você mesmo, porque é para edificação o quê? Pessoal. Estão me entendendo ou não? Pastora, vá para o verso 14 e eu já estou encerrando. E o verbo se fez o quê, queridos? Carne. E habitou o quê? Entre nós. Eu pergunto para você, Jesus está morando dentro de você? Jesus habita pela pessoa do Espírito Santo dentro de você? Você é templo, você é casa de Deus? Então Ele habita entre nós. Aonde você entrar, Jesus entra. Em todo e qualquer lugar. Tem lugar que é difícil de entrar. Tem lugar que é difícil de sair. Tem lugar que é difícil de permanecer. Mas você entra em todo e qualquer lugar, porque você tem Cristo morando no seu coração. Amém? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João fala isso porque ele viu a Jesus face a face. O Deus visível, o Deus que era invisível, que se fez visível. Ele viu face a face. Mas Jesus continua ainda se mostrando. Eu não tenho muitas revelações de Deus, a não ser a da palavra. Eu não tenho muitas visões. Eu tive no máximo, na minha fé de 30 e poucos anos, quase 40, eu só tive 2 ou 3 visões. E mesmo assim elas nos confundem, porque a nossa mente racional, ela trava com essas coisas sobrenaturais, não é, pastor? Mas eu lembro de um sonho. Eu tinha 17 anos e eu queria entender o Apocalipse. É por isso que eu amo muito o Apocalipse. Eu estava ajoelhado e eu orei, chorei e falei, Senhor, abre a minha mente para entender o Apocalipse. E claro que eu lia livros, estudava, mas eu queria a palavra pela palavra. Essa é a lei da hermenêutica. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. E quando eu dormi, eu sonhei com um capítulo inteiro do Apocalipse. Eu estava vivendo o papel de João, vendo tudo que João via. E era o capítulo que mostra Jesus como o sol da justiça. Eu via, mas não via o seu rosto, porque o seu rosto brilhava mais do que o sol em todo o seu fulgor. E eu acordei naquela manhã muito cedo para trabalhar. E acordei cheio da glória de Deus, falando em línguas. Naquela época eu era batista, mas o poder veio sobre a minha vida e vimos a sua glória. Eu oro a Deus para que você veja a glória dele.
Eu oro a Deus para que você tenha uma visão do sobrenatural. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo impacte a vida de cada um de nós. Eu oro por você, eu oro por pessoas que eu nem conheço. Eu ando no meio da rua, eu vejo uma pessoa, uma cara, um sentimento, eu digo, converte, abençoa, eu não sei quem é, e eu vou orando, porque eu sei. Lembra que eu falei no começo? Nós temos um ministério, o sacerdócio universal. Todos nós somos chamados a exercer o papel de orar uns pelos outros. Fica de pé, por favor. Então, hoje é Natal. A gente pode fazer igual aquela cancioneiro popular. Então é Natal. Então é Natal para a glória de Deus nascer na sua vida. Então é Natal porque Cristo habita dentro de você. Então é Natal porque o Espírito Santo encheu a sua vida do poder da glória de Deus. Então é Natal porque você fala em mistérios. Então é Natal porque você pode viver milagres. Levante a mão comigo. Diga assim, glória a Deus. Diga aleluia. Eu queria que essa igreja fosse maluca também, igual a minha mãe. Aleluia. Deixa eu orar com você. Oh Deus vivo de Israel. Pai, nós somos a tua igreja, a tua noiva. Ó Senhor, tu nos ama e tu provou isso trazendo o Filho do Senhor para nascer, para morar, viver, morrer por nós. Ó Senhor, como eu anelo vê-lo, ver Jesus face a face. Senhor, eu gostaria muito de ver Paulo, porque eu amo a sua teologia, na revelação que o Senhor deu a ele. Gostaria muito de ver Davi, a José, mas o meu coração anela por ver o Cristo, Filho de Deus. Pai, nasce nesses corações. Faz com que a nossa vida seja vivida pela fé até o último momento nessa terra, até o dia que encontraremos com o Senhor nos ares e viveremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda orando, se você ainda não é um crente na pessoa bendita de Jesus, eu convido você, aonde você está, a fazer essa oração comigo e a crer que hoje pode ser o seu Natal, que o milagre da graça pode acontecer. Senhor, recebe essa vida, faz ela ser uma nova criatura, transforme os seus dias e continue fazendo milagre em milagres. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus. Adoremos ao Senhor.